Fala pessoal do sétimo ano, aqui é o professor Éder, tudo bem com vocês? Então hoje iniciaremos o capítulo 2 da nossa apostila 1, né? Vocês receberam a apostila de número 2 essa semana aí na escola, tá? Junto com a prova, junto com o boletim, mas ainda a gente tem 2 semanas para terminar a apostila de número 1. Então vai ter a aula de hoje, a aula da próxima semana ainda na apostila 1. E depois, na outra semana, a gente já inicia essa apostila 2. Então guarda ela aí bonitinho e daqui 2 semanas a gente vai iniciar, ok? Então hoje vamos iniciar esse capítulo 2 aí da apostila e vamos falar um pouco da economia do Brasil, né? O capítulo se chama Brasil, Economia e Espaço Geográfico e vai determinar quais são os fatores econômicos, né, que mais se destacam dentro do nosso país, né? E relacionando com o espaço geográfico, né, com a geografia dos lugares, né, falando qual é a atividade econômica que mais vai dominar em determinados lugares e menos em outros. E na aula de hoje falaremos dos 3 setores da economia. Antes de falar basicamente dos estados, né, das indústrias, vamos determinar o que são esses 3 setores, que a gente conhece como setor primário, setor secundário e setor terciário da economia. Então, o setor primário, na página 26, vamos fazer a leitura dele, e daí eu vou explicando para vocês, passando algumas imagens para ilustrar esses 3 setores da economia. Então, aí, setor primário. Primeiro parágrafo aí, o setor primário é integrado pelas atividades produtoras de matérias-primas, compreendendo basicamente a agricultura e a pecuária, ambas realizadas na zona rural. Também fazem parte desse setor as áreas de reflorestamento, cujas árvores são utilizadas como lenha, para a fabricação de móveis e pela indústria produtora de papel. O setor engloba ainda o extrativismo vegetal e animal, bem como a atividade pesqueira. Então, podem grifar esse primeiro parágrafo aí e dar uma olhada aqui nessas imagens. Essas imagens, pessoal, dizem respeito às atividades do setor primário da economia. As atividades do setor primário da economia são realizadas basicamente no campo, né? Então a gente vê aqui a agricultura de larga escala, né? O agronegócio, a gente vê a agricultura familiar, pecuária, né? Extrativismo. Então são atividades que vão ser realizadas dentro do espaço rural e elas vão gerar matéria-prima para as outras atividades. Né? Se existe uma indústria que faz parte do setor secundário e ela precisa de matéria-prima de ferro ou de aço, esse ferro, esse minério de ferro que é transformado em aço, ele é extraído também nas áreas rurais, né? Nas áreas onde há esse extrativismo, né? E isso vai ser em todas as atividades. Então, basicamente, o setor primário da economia ele vai ser dividido entre agricultura e pecuária e extrativismo. Por isso que a gente observa aqui as imagens desse tipo de atividade econômica, ok? Então, fazem parte do setor primário da economia. Então, vamos lá para o setor secundário, na página 30. Vamos lá. Definir aí o setor secundário. Setor primário é realizado nas áreas rurais, né? Basicamente agricultura e extrativismo. Então vamos ver o que é o setor secundário, né? O setor secundário, pessoal, é o setor da indústria. Então, a indústria é o setor secundário da economia, sendo responsável pela transformação das matérias-primas em produtos. Em nosso dia a dia, consumimos uma grande variedade de produtos fabricados pela indústria, como alimentos, calçados, roupas, brinquedos, aí que Laranjal Paulista, né, que é um polo industrial de brinquedos, né, computadores, televisores. Na atualidade, o Brasil é um país industrializado, ou seja, apresenta um grande número de indústrias de diferentes tipos. Essas indústrias empregam 20,5% dos trabalhadores brasileiros. Então, aqui tem um exemplo de cadeia produtiva que eu disse para vocês, né? Então, o minério de ferro, a hematita, ela é feita a extração na indústria extrativista mineral, né? E essa indústria extrativista mineral faz parte do setor primário. Depois, o minério de ferro ele é transformado numa indústria de bens de produção, né, em aço, e esse aço vai para a indústria de bens de consumo, automobilística, né, para fabricar carro. Tanto a bens de produção quanto a bens de consumo, ela é uma
indústria do setor secundário, para depois o carro ir para a concessionária, que é o setor terciário. Né? Então, essa é a cadeia produtiva básica do produto aqui do carro. Né? E a indústria, como eu já adiantei aí, ela vai ser dividida em dois tipos. Né? A indústria faz parte do setor secundário e ela é dividida em dois tipos, de bens duráveis e bens não duráveis. Né? As indústrias de bens duráveis produzem bens de consumos não perecíveis, ou seja, cuja utilização não implica sua extinção, apresentando maior durabilidade. Como exemplos, temos os automóveis, móveis e eletrodomésticos. Então, são os bens duráveis, eles vão durar um tempo conosco. Né? E também bens não duráveis, que são consumidos rapidamente pela gente, como medicamentos, produtos alimentícios, produtos de limpeza, essa indústria de bens não duráveis. E também vai existir as indústrias de bens de produção, né, que é o exemplo a siderurgia aqui, que está na cadeia produtiva, que vai transformar o minério de ferro em aço. Né? A gente não compra o aço, a gente compra o produto feito com aço, por exemplo, um carro. Então, a indústria de bens de produção ela não vai vender diretamente para nós consumidores, ela vai vender primeiro para a indústria de bens de consumo, que pode ser duráveis ou não duráveis. Então, podem grifar aí bens duráveis e bens não duráveis, que também é importante aí no setor secundário. Então, falei do setor primário, que é o setor da agricultura, da pecuária, setor secundário, que é o setor da indústria, e agora a gente vai ver o setor terciário da economia, que ele é muito importante para o Brasil hoje em dia por causa da empregabilidade dele. Né? Mesmo aí, ele foi um setor bastante atingido pela pandemia, mas ele ainda é um setor que emprega muita gente no nosso país. Então, está lá na página 39. Então, vamos lá para a página 39. Setor terciário. Aqui, ó, aqui embaixo. O setor terciário é integrado por um vasto conjunto de atividades realizadas principalmente nas cidades. Né? As atividades que integram o setor terciário são o comércio, os bancos, a prestação de serviço. O comércio é bastante diversificado, incluindo desde supermercados a shopping centers, pequenas farmácias, padarias e papelarias. Também faz parte do setor terciário o sistema financeiro, que é liderado pelos bancos, né? Serviços de educação, escolas, faculdades, saúde, hospital, clínica, justiça, escritório de advocacia, atividade artística, cinema, teatro, dança, música, televisão, esportes, clube, academias. Então, o setor terciário ele é muito vasto na sua prestação de serviços, né? Que é justamente o setor dos serviços, né? Quando a gente precisa de ir até um comércio, precisa de um produto, precisa fazer ir numa clínica, fazer um exame, né? São todas atividades do setor terciário da economia. Por isso que eu disse para vocês que é um setor que tem uma empregabilidade muito grande. Então, voltando aqui nas imagens, setor primário vai ser o setor da agricultura e da pecuária, setor secundário, vamos abrir aqui, é o setor das indústrias, né? Indústrias de bens de produção que vai produzir para as indústrias de bens duráveis e não duráveis. Então, aqui tem vários tipos de indústria, automobilística, né? Indústria de informática, e por aí vai. E o setor terciário, que é o setor aqui da prestação de serviços. Então, a gente vê aqui essa imagem: médico, encanador, operadores de telemarketing, supermercado, né? Marceneiro, eletricista. São todas atividades do setor terciário da economia. Então, deixa eu voltar aqui. Então, pessoal, basicamente, a atividade da aula de hoje foi justamente falar para vocês desses três setores aí muito importantes para a economia do nosso país, né? Tanto o setor primário quanto o setor secundário e o setor terciário, que vão fazer parte dessa cadeia produtiva aí que produz diversos bens, produtos que vão ser necessários para todos nós, ok? Então, vou deixar para vocês algumas atividades aí, algumas questões para vocês responderem. Eu até coloquei aqui num slide para ajudar. Então, o que vocês vão fazer para a aula de hoje? O que vocês vão responder? Vocês vão responder as questões 2, 3, 10, 11, 12 e 26. Né? As questões 2 e 3 estão na página 27.
Questões 10, 11 e 12 na página 32 e a questão 26 na página 40. Então, pessoal, é isso que tem para hoje, para complementar as atividades aí do texto que a gente fez a leitura, que eu fiz a explicação para vocês. Ok, sétimo ano? É isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem dos setores ou qualquer outra coisa aí, entre em contato lá no grupo do WhatsApp e que a gente tire essas dúvidas, tá certo? Ficamos por aqui e até a próxima.